Temas da ciência com o professor Bernardo Belmonte. Tema de hoje: aspectos gerais dos carboidratos. Carboidratos, também conhecidos como hidratos de carbono, constituem uma classe essencial de compostos orgânicos que desempenham papéis fundamentais nos processos biológicos. Compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio, essas moléculas variam desde simples açúcares até estruturas complexas. Os carboidratos desempenham uma miríade de funções vitais nos organismos vivos. Sua principal e mais conhecida função reside no fornecimento imediato de energia, sendo uma fonte rápida de combustível para as células. Além disso, essas moléculas desempenham um papel estrutural fundamental, contribuindo para a formação de componentes celulares como a parede celular em plantas e o glicocálix em células animais. Os carboidratos também estão envolvidos em processos de reconhecimento celular, atuando como sinais de identificação e facilitando interações específicas entre células. Adicionalmente, alguns carboidratos desempenham funções de armazenamento, como o glicogênio nos animais e o amida nas plantas. Portanto, as diversas funções dos carboidratos abrangem não apenas a energia imediata, mas também a estrutura, comunicação celular e armazenamento, contribuindo de maneira essencial para a homeostase e a funcionalidade dos sistemas biológicos. Os carboidratos são classificados de acordo com sua complexidade estrutural, dividindo-se em 3 categorias principais: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos, como glicose, frutose, manose, galactose, consistem em unidades simples e são as formas mais elementares dos carboidratos. Os disacarídeos, como maltose, sacarose e lactose, resultam da ligação de 2 moléculas de monossacarídeos por meio de uma ligação glicosídica. Já os polissacarídeos são macromoléculas formadas por uma grande quantidade de monossacarídeos, destacando-se o amida e o glicogênio como formas de armazenamento energético em plantas e animais, respectivamente, e a celulose como componente estrutural nas paredes celulares. Essa classificação reflete a diversidade estrutural e funcional dos carboidratos, evidenciando seu papel central na biologia e nutrição. A estrutura básica dos carboidratos pode se manifestar de 2 formas principais: linear e cíclica. Em sua forma linear, os carboidratos consistem em uma cadeia reta de átomos de carbono, onde os grupos funcionais hidroxila e carbonila estão dispostos sequencialmente. No entanto, em solução aquosa, a tendência predominante é a formação de estruturas cíclicas, resultantes de interações intramoleculares entre a hidroxila de um carbono e a carbonila de outro. Essa conformação cíclica é particularmente evidente em monossacarídeos, onde a formação de anéis de 5 ou 6 membros é comum. A transição entre as formas linear e cíclica é dinâmica e influenciada por fatores como a temperatura e a presença de íons metálicos. Essa dualidade estrutural destaca a complexidade e a adaptabilidade das moléculas de carboidratos, cujas conformações variáveis desempenham papéis fundamentais em sua função biológica e interações moleculares. Os polihidroxialdeídos e polihidroxicetonas são subclasses de carboidratos que compartilham uma característica estrutural fundamental: a presença de múltiplos grupos hidroxila em sua composição. Os polihidroxialdeídos, representados por polihidroxialdo, consistem em cadeias carbônicas que contêm vários grupos hidroxila e um grupo funcional aldeído. Exemplos notáveis incluem a aldose mais simples, a gliceraldeído. Por outro lado, os polihidroxicetonas, representados por polihidroxicetona, são compostos que possuem múltiplos grupos hidroxila e um grupo funcional cetona em sua estrutura. Um exemplo relevante é a dihidroxiacetona. Ambas as subclasses desempenham papéis essenciais na bioquímica e na síntese de carboidratos mais complexos. Sua presença em vias metabólicas e processos celulares destaca a importância dessas moléculas na diversidade e na funcionalidade dos carboidratos no contexto biológico. A nomenclatura dos carboidratos segue padrões sistemáticos que refletem sua estrutura e função. Geralmente baseada no número de átomos de carbono na molécula,
Essa nomenclatura destaca a natureza e a posição dos grupos funcionais presentes. Monossacarídeos são frequentemente designados pelo sufixo -ose, e a nomenclatura pode incluir prefixos que indicam o número de carbonos, como triose, pentose ou exose. As aldoses, caracterizadas por um grupo aldeído, e cetoses, com um grupo cetona, são identificadas de acordo com sua função química específica. A disposição espacial dos átomos de carbono na molécula também influencia a nomenclatura, distinguindo isômeros. A compreensão precisa dessa nomenclatura é essencial para a comunicação eficaz na bioquímica e na compreensão das propriedades e funções específicas de diferentes carboidratos. Portanto, a nomenclatura dos carboidratos desempenha um papel crucial na descrição e na compreensão dessas moléculas complexas e diversificadas. Em resumo, os carboidratos representam uma classe fundamental de compostos orgânicos, desempenhando papéis essenciais aos seres vivos. Compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio, os carboidratos se subdividem em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, refletindo sua diversidade estrutural e funcional. Sua importância central reside no fornecimento imediato de energia para as células, servindo como combustível essencial para o metabolismo celular. Além disso, desempenham funções estruturais, participam de processos de reconhecimento celular e atuam como reservas de energia em formas de armazenamento. A nomenclatura precisa e a compreensão da diversidade de carboidratos são essenciais para a comunicação na bioquímica, destacando a relevância dessas moléculas na sustentação da vida e na manutenção do equilíbrio biológico.